Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Nesse vídeo falaremos sobre a lista registrada no livro de Gálatas, denominada como Obras da Carne. Se você não é inscrito nesse canal, aqui embaixo, vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Da carne são pecados graves da natureza pecaminosa do homem. Foi o apóstolo Paulo quem apresentou uma lista de práticas denominada por ele como obras da carne, ao escrever para os cristãos da Galácia, registrado em Gálatas 5, 20 e 21 em diante. Nesse vídeo, conheceremos quais são as obras da carne e qual o significado de cada uma delas. O que significa obra da carne? Para entendermos o significado da expressão obra da carne, precisamos primeiramente entender a forma com que o apóstolo Paulo utiliza a palavra carne em sua epístola no Novo Testamento. Carne no grego, ele se refere ao sarx. O apóstolo usa esse termo pelo menos em três sentidos. Primeiro ponto, no sentido geral, se referindo simplesmente à humanidade. No segundo ponto, no sentido mais ainda específico, se referindo ao aspecto físico e material da vida humana. No terceiro ponto, no sentido ainda mais específico, se referindo à natureza humana depravada, corrompida pelo pecado. Neste caso, inclui a mente e a alma do homem. Falando sobre as obras da carne, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, é evidente que Paulo está aplicando a palavra carne para se referir à natureza humana pecaminosa. Inclusive, ele estabelece um contraste especial entre a carne e o espírito, no grego pneuma. O que são obras da carne, então? Neste ponto, já ficou claro que as obras da carne são vícios organizados da própria natureza humana, caída. Ainda falando sobre quais são as obras da carne, precisamos entender que a lista apresentada na carta aos Gálatas possui semelhança com outras listas, também elaborada pelo próprio apóstolo Paulo em outras ocasiões. Possui uma notável semelhança com uma lista apresentada em Gálatas 5, 19 e 21. Apesar de também haver alguma diferença naturais na lista registrada em Gálatas, a qual estamos falando nesse vídeo, aqui o apóstolo mencionou 15 elementos reputados como obras da carne. Devemos também notar que esta relação representativa, ou seja, não prendada de ser exaustiva, significa que o apóstolo selecionou algumas práticas pecaminosas para representar as obras da carne. Isso fica claro ao final da lista da obra da carne, quando o próprio apóstolo conclui dizendo: e coisas semelhantes a esta, Gálatas 5, 21. A seleção de itens apresentado por Paulo apresenta algumas sobreposição. Isso significa que há elementos, de alguma forma, por sua similaridade, se repetem, no entanto, depois de termos da lista das obras da carne. Podemos perceber que de modo muito sábio o apóstolo organiza os 15 elementos citados neste quadro. O grupo principal são esses: um grupo praticante, representando o quê? A base da qual todos os outros pecados deveriam ou devem ser. São eles pecados relacionados à imoralidade,
prostituição, impureza, lascívia, pecados relacionados aos falsos deuses, idolatria, feitiçaria, pecados relacionados à rivalidade, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, pecados relacionados ao excesso, embriaguez, glutonaria. Analisem as obras da carne